sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse tapete super bacana, maravilhoso e super fácil também de confeccionar. Para fazer essa peça a gente vai usar o Euro-Roma espesso, que é um barbante de 24 fios, ele vai dar esse efeito max crochê, né, crochê gigante, e além de ter esse efeito super bacana, evidencia bastante os pontos, ele também acelera bastante o trabalho, então a gente faz a peça bem rapidinho. Eu vou usar o espesso na cor melancia. Além do espesso, a gente vai usar agulha de crochê, eu vou usar número 7 milímetros, e aí se você tiver o ponto muito apertado, você pode usar também a número 8 ou 9 milímetros. Todos os materiais que a gente vai usar na aula de hoje você encontra no Armarinho São José. Então, dá uma passadinha lá no Armarinho São José, o endereço é esse que está aparecendo aqui na tela. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Eu vou ensinar para vocês esse tapete na medida de 50 por 70, vai ser a medida que eu vou trabalhar aqui, mas eu vou dar as dicas, as orientações para vocês poderem fazer em outros tamanhos também. Então, vocês podem fazer desde um tapete até uma passadeira, no tamanho, na medida certinha que vocês precisarem. Fazendo o tapete nessa medida de 50 por 70, eu gastei aproximadamente 800 gramas do espesso. E eu quero convidar você a participar do Clube do Crochê, um espaço com dezenas de aulas exclusivas, ensinadas passo a passo e aulas novas toda semana. E olha só quanta coisa linda eu já ensinei para vocês lá no site. Então, se você não quer ficar por fora dessas aulas exclusivas, todas lindas e ensinadas passo a passo, vai lá no nosso site, escolhe o seu plano e vem crochetar com a gente. Eu espero você lá no clube com muito crochê passo a passo. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar fazendo a laçada inicial e um cordão com 36 correntes. Terminando as 36 correntes iniciais, a gente vai fazer mais 3 correntes para servir como um ponto alto. Venho aqui na quinta corrente a contar da agulha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos, essas 3 correntes que servem como primeiro e mais esse aqui que eu acabei de fazer. Vou trabalhar um total de 7 pontos altos aqui no início, então como eu tenho 2, eu vou continuar trabalhando um ponto alto em cada corrente de base, até completar os 7 pontos altos aqui do início. Completando esses 7 pontos altos aqui no início, a gente vai fazer 2 correntes, pulo 2 correntes de base, na próxima eu vou começar a trabalhar mais um grupinho de pontos altos. A gente vai fazer aqui 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Completei esses 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base, venho na próxima e vou voltar a trabalhar o grupinho com pontos altos. Então, a gente tem 7 pontos altos no início, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e agora 10 pontos altos. Já fiz o primeiro, vou continuar trabalhando até completar os 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Completei os 10 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo eu vou fazer um ponto alto e no próximo novamente um ponto alto. Fiquei com o grupinho de 2 pontos altos, vou fazer então 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo eu começo a trabalhar o próximo grupo de pontos altos. Vou fazer um total de 7 pontos altos aqui no final da carreira. A gente já tá chegando aqui ao finalzinho da nossa carreira e eu vou colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base até chegar no final. Vamos ficar com um total de 7 pontos. Terminei aqui de fazer os meus 7 pontos altos no fim da carreira. O último ponto
que a gente colocou foi esse aqui, tá? A última correntinha. Esse nozinho aqui não é uma corrente, tá? É só o nozinho da laçadinha inicial. Essa aqui é a última corrente. Finalizei a carreira, vou virar para o outro lado. E aqui a gente vai começar a nossa próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base até eu completar 5 pontos altos. Completei os 5 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, pulo esses 2 últimos pontos e aqui no espaço da carreira anterior, a gente vai fazer 2 pontos altos. Terminou esses 2 pontos altos aqui no espaço, a gente vai trabalhar em cima desses pontos altos da carreira anterior, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, vão ficar 2 pontos aqui em cima. Agora, a gente faz 2 pontos altos aqui nesse próximo espaço. Completei aqui um total de 6 pontos altos. Vou então fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo, eu começo a trabalhar o próximo grupo de pontos altos. Vou fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Trabalhei aqui um total de 6 pontos altos. Vou então fazer 2 correntes, pulo esses 2 últimos pontos e aqui no espaço de correntes da carreira anterior eu vou trabalhar 2 pontos altos, trabalho um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, aqui em cima desses 2 pontinhos altos da carreira anterior. E 2 pontos altos aqui no espaço. Terminei de trabalhar esses 6 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, pulo esses 2 pontos de base, no próximo eu volto a trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Até a gente chegar aqui no fim da carreira. Terminei de trabalhar os pontos altos, aqui a gente ficou com 5 pontos altos no finalzinho da carreira, igual ao que a gente teve aqui no início. 5 pontos altos aqui no início, 5 pontos altos aqui no final. A nossa carreira ficou dessa maneira aqui. Agora, a gente vai virar para o outro lado, começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai começar com 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base, até eu completar aqui um total de 3 pontos altos. Completei esses 3 pontos altos aqui no início, vou fazer então 2 correntinhas, pulo essas 2 correntes aqui, ou melhor, esses 2 pontos altos de base e nas correntinhas, né, aqui nesse espacinho, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Terminei os 2 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Terminando de trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui nesse espacinho de corrente da carreira anterior.
E assim a gente ficou com um total de 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Vou então fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo eu faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Faço então 2 correntes, pulo esses 2 pontos de base. No espaço eu faço 2 pontos altos e daqui em diante eu vou fazer a mesma coisa que a gente trabalhou aqui no início. Então eu fiz aqui os 2 pontos altos, igual eu fiz aqui, e agora eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto e depois 2 pontos altos no espaço. Um ponto alto em cima de cada ponto alto, 2 pontos altos aqui no espaço. Terminei aqui os 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos e 3 pontos altos aqui no final da carreira, um em cada ponto de base. Vou terminar aqui essa carreira. Terminei aqui a minha carreira e aí a gente ficou com esse finalzinho da carreira igual ao início. Ficamos aqui com 10 pontos altos, igual a que a gente teve aqui. E 3 pontos altos aqui no final, igual a que a gente ficou aqui no início, 3 pontos altos. Agora, então, terminada essa carreira, a gente vai virar para o outro lado, começar a próxima. A gente vai começar com 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 correntinhas. Vou pular esses 2 pontos altos. No espaço de correntes da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Terminando de trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, vou fazer 2 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntes da carreira anterior. Assim, a gente ficou com um total de 14 pontos altos. Vou então fazer 2 correntes, pulo esses 2 pontos de base. No próximo espacinho de base, em cima dessas correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos e vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base aqui. Finalizei esses pontos altos, um em cada ponto de base, vou fazer 2 pontos altos aqui no espaço, 2 correntes e um ponto alto aqui no final. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando de fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui em cima dessas correntinhas de base. 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo, eu faço um ponto alto aqui em cima desse último ponto alto da carreira. Nossa carreira, então, ficou dessa maneira. Aqui a gente ficou também com 14 pontos altos, igual a esse início aqui. Vou então virar aqui para o outro lado, começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai começar fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos aqui no espaço. Fiquei com 3 pontos altos, vou então fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo, eu faço um ponto alto e vou continuar trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Terminei de trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, ficamos com um total de 10 pontos altos. Vou então fazer 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos aqui do final, venho no espaço e vou fazer 2 pontos altos aqui. Faço então 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos. No próximo, eu começo a trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Vou trabalhando aqui até completar
os 10 pontos altos, igual a gente teve aqui. Vou fazer aqui. Terminando de trabalhar esses 10 pontos altos, a gente vai fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base. E aqui no espaço, a gente vai trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto em cima dessa terceira correntinha. Então, a gente vai ficar com um total aqui de 3 pontos altos aqui no fim da carreira. A nossa carreira ficou, então, dessa forma aqui. Vou virar, então, para o outro lado, começar a próxima carreira. A gente vai começar, então, com 3 correntes para servir como um ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. E 2 pontos altos aqui nesse próximo espaço. Ficamos então com um total de 5 pontos altos aqui no início. Vou fazer então 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo, eu começo a trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Vou colocando um ponto alto em cima de cada ponto de base. Terminando de fazer os pontos altos, um em cada ponto de base, a gente vai ter ficado com um total de 6 pontos altos. Vou fazer então 2 correntes, pulo esses 2 últimos pontos, venho aqui no espaço e vou fazer 2 pontos altos. Faço então 2 pontos altos aqui em cima desses 2 pontos altos da carreira anterior, um ponto alto em cada ponto de base. E 2 pontos altos aqui nesse próximo espacinho de base. A gente vai ficar com um total de 6 pontos altos. Vou fazer então 2 correntes, pulo 2 pontos. No próximo, eu começo a trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Vou trabalhando até completar os pontos altos. Completando os 6 pontos altos, a gente vai fazer 2 correntes, pulo esses 2 últimos pontos de base, venho aqui no espaço e vou trabalhar 2 pontos altos aqui e um ponto alto em cima de cada ponto alto de base aqui no finalzinho da carreira. A gente vai ficar com um total de 5 pontos altos aqui no final, igual ao que a gente fez no início da nossa carreirinha. Finalizando essa carreira, a gente pode virar para o outro lado, começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai começar com 3 correntes para servir como um ponto alto. Um ponto alto aqui no próximo ponto de base e vou trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto de base até chegar aqui nesse espacinho de base onde a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, completei aqui os 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou fazer então 2 pontos altos aqui nesse espaço. Ficamos com um total, então, de 7 pontos altos aqui no início. Vou fazer, então, 2 correntes, pulo 2 pontos de base. Venho aqui no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço, então, 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No espaço, eu trabalho 2 pontos altos e vou trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base, aqui em cima desses 6 pontos altos da carreira anterior. Terminei de trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base, vou fazer 2 pontos altos aqui no espaço. Ficamos com um total de
2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Vou então fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo eu faço um ponto alto e no próximo novamente um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, no espaço eu faço 2 pontos altos e um ponto alto em cima de cada ponto de base até o fim da carreira, completando aqui esses 5 pontos altos. Completamos aqui então a nossa carreira, ela ficou dessa forma aqui. E aí a gente vai virar aqui pro outro lado, começar a próxima carreira. Vamos começar com 3 correntes para servir como um ponto alto e um ponto alto em cima de cada ponto de base. Terminando de colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base, ficamos com 7 pontos altos. Vou então fazer 2 pontos altos aqui no espaço. Terminando os 2 pontos altos, a gente faz 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos. No próximo espaço, eu faço 2 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base aqui em cima. Terminando de colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes de base, e assim a gente vai ficar com 3, 6, 9, 10, 14 pontos aqui no meio. Vou então fazer 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos e aqui no próximo espacinho eu faço 2 pontos altos e um ponto alto aqui em cada ponto alto de base, até completar aqui. Terminei de trabalhar aqui os pontos altos, um em cada ponto de base, ficamos com um total de 9 pontinhos aqui no final. E assim a gente finalizou essa nossa carreira. Vou então virar para o outro lado, começar a próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar exatamente a mesma coisa que a gente aprendeu aqui nessa primeira carreirinha da nossa peça. Então, aqui a gente tem todas as carreiras que vão ser a nossa repetição. A gente finalizou a primeira repetição e agora nessa próxima carreira a gente já vai iniciar a nossa segunda repetição, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente trabalhou nessa primeira carreira. E aí, finalizando essa próxima carreirinha que a gente vai fazer aqui, a próxima carreira vai ser igual a essa, a próxima igual a essa, e assim vai, até a gente repetir tudo isso aqui novamente, aqui, continuando, né, a nossa peça. E aí eu vou fazer com vocês essa próxima carreira, só para mostrar que vai ser exatamente a mesma coisa. E depois a gente vai trabalhar continuando, seguindo aqui a mesma receita que a gente já aprendeu. Então, se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo, acompanha novamente todas essas carreirinhas até aqui, fazendo novamente a mesma coisa. E aí, completou a próxima repetição, fez todas essas carreiras aqui novamente, é só você voltar novamente a acompanhar todas as carreiras, fazendo assim toda a peça, tá? Conforme você for trabalhando as carreiras, você vai aumentando, né, o comprimento aqui da peça. E aí você pode fazer no tamanho que você quiser. Pode fazer no tamanho que eu vou mostrar para vocês logo mais, ou você pode continuar trabalhando as repetições até dar o tamanho que você quiser para sua peça, né? Pode ser um tapete, uma passadeira, o que você quiser. Então eu vou começar aqui essa próxima carreira com vocês. E aí a gente vai ter aqui 3, 6, 7 pontos no início. Então eu começo com 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. E vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Terminei aqui esses 7 pontos altos, igual aqui na primeira carreira. Eu vou então fazer as 2 correntes, pulo esses 2 pontos e aqui eu faço 2 pontos altos.
Fiz os 2 pontos altos, vou fazer então 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto e vou continuar trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base até completar aqui. Terminei de trabalhar aqui os pontos altos, a gente ficou com 10 pontos altos, igual ao que a gente teve aqui na primeira carreira, 10 pontos altos. Vou então fazer aqui as 2 correntes, pulo 2 pontos, faço 2 pontos altos. Então, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos e 2 pontos altos aqui dentro do espaço. Fiz os 2 pontos altos, vou então fazer 2 correntes e esses 7 pontos altos aqui no final. Então, faço 2 correntes, pulo 2 pontos e os 7 pontos altos aqui no final. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, completando aqui, a gente vai ter finalizado essa carreira. A próxima carreira vai ser igual a essa carreirinha aqui, essa segunda carreira. A gente vai trabalhar aqui exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. E aí, é só vocês irem acompanhando novamente. Volta o vídeo, vai acompanhando, fazendo essa repetição. E, como eu disse, você vai trabalhar essas 8 carreirinhas aqui por toda a peça. Então, sempre que você terminar de fazer a repetição, você volta novamente para a primeira carreira, vai acompanhando tudo de novo, fazendo aqui novamente a repetição, né? Fazendo, no caso, a próxima repetição. E aí, uma dica para quando você for finalizar a peça, você trabalhou as repetições até dar o tamanho que você quer para a peça. E aí, você vai parar, vai finalizar a peça. A gente vai finalizar a peça nessa carreira aqui, nessa carreira onde a gente tem os 2 pontos altos sozinhos aqui no topinho desse quadradinho aqui, desse losango. E aí você vai trabalhando a repetição. Quando chegar nessa carreira, em vez de fazer a próxima carreira para finalizar a repetição, você vai parar nela. Assim você vai ficar com o fim aqui do tapete igual ao início. Vai ficar simétrico, tá? Para ficar certinho, ficar bacana o seu trabalho, a gente finaliza aqui nessa carreirinha, tá? Depois de ter feito tudo, tá bom? Aí a última carreira que a gente vai fazer vai ser uma carreira dessa daqui, fazendo esses 2 pontos altos aqui, nesses losangos das pontas, tá? O do meio, ele vai ficar com 10 pontos altos. Vai ficar cortado pela metade, assim como o primeiro. E aí, dadas essas dicas, é só a gente ir trabalhando, vai fazendo aí as repetições até você atingir o tamanho da peça que você quiser. Vou fazer aqui então e já volto pra gente continuar. Aqui então, pessoal, já terminei de fazer todas as minhas carreiras. Ao todo, foram 23 carreiras que eu trabalhei. Formei aqui em uma reta 3 quadradinhos desse daqui. Então, 1, 2 e o terceiro aqui na mesma reta, tá? Lembrando que se vocês quiserem fazer mais carreiras, vocês podem continuar trabalhando, fazendo bem mais do que 23 carreiras. Pode fazer no tamanho que você quiser, é só continuar trabalhando, seguindo passo a passo, até você conseguir o tamanho desejado. Depois de fazer todas as carreiras que você quiser, deixar a peça no tamanho desejado, aí a gente vai ou arrematar o fio, finalizando a peça assim mesmo, ou a gente pode ainda fazer um acabamento, para deixar a nossa peça ainda mais bacana. O acabamento que a gente vai trabalhar nessa peça é um acabamento simples, é um biquinho em pontos baixos. Eu, inclusive, já ensinei para vocês como fazer esse acabamento. Vocês podem usar esse acabamento não só para essa peça aqui, como para diversos outros tapetes ou até outras peças mesmo de crochê. Então, para fazer o acabamento, a gente vai fazer uma correntinha
para servir como primeiro ponto baixo e mais 2 correntes aqui no canto. Venho nesse mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Assim a gente forma o cantinho. Em cada cantinho aqui da peça, a gente vai fazer essa receitinha aqui, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar, sempre no ponto aqui do cantinho. E aí fiz aqui o meu canto, eu vou então continuar trabalhando um ponto baixo por toda a volta. Nessa parte aqui das laterais, onde a gente vai trabalhar o ponto alto deitado, vai pegar ele aqui pelo meio, a gente vai trabalhar um ponto baixo aqui no meio do ponto e um ponto baixo aqui na base do ponto. Assim, a gente vai ficar com o acabamento retinho, bem certinho. Então, eu vou fazendo um ponto baixo aqui no meio do ponto e um ponto baixo na base do ponto, dessa forma aqui. E vou trabalhando toda a lateral. Quando a gente estiver aqui na parte das laterais onde a gente tem o ponto em pé, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base normalmente. Onde tiver correntinha, eu faço um ponto baixo para cada correntinha. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive aqui em cima das correntinhas, tá ok? Eu vou fazendo aqui, então, toda a volta, lembrando sempre de fazer nos cantinhos esse ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo no mesmo pontinho de base, que é para poder ficar certinho, senão vai começar a enrugar a peça. Vou fazer aqui, então, toda a volta até o fim da carreira. Terminando de fazer essa primeira carreira de ponto baixo, a gente vai fazer mais uma carreirinha. Nessa próxima carreira, a gente começa fazendo uma corrente para servir como um ponto baixo. E aqui nos cantos, dentro dessas 2 correntinhas que a gente trabalhou na carreira anterior, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, ainda nesse mesmo espacinho. Fiz aqui o ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo. Eu vou fazer então o restante da carreira, colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Isso até a gente chegar no próximo canto, onde a gente vai trabalhar desse mesmo jeito aqui. Vou colocar um ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo nesse espacinho aqui das 2 correntes da carreira anterior. Dessa forma, a gente vai trabalhando, fazendo aqui toda a volta até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, é só prender um ponto baixíssimo, arrematar o nosso fio e assim a nossa peça já está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado demais de aprender esse tapete super bacana, bem simples, bem fácil de confeccionar e que vocês podem fazer em diversos tamanhos. Se você gostou da aula, não esquece de clicar em gostei e também compartilhar o vídeo. E se quiser ficar por dentro de mais aulas como essa, não esquece também de se inscrever aqui no meu canal e acompanhar a gente também lá nas nossas redes sociais. Além disso, se você não conhece nosso site, vai lá, dá uma conferida, lá tem aulas super bacanas, aulas exclusivas para quem faz parte do nosso Clube do Crochê. Se você ainda não faz parte, está mais do que convidado, vai ser muito bem-vindo para aprender muito crochê passo a passo com a gente lá no nosso site, na nossa área de membros exclusiva. Para mais informações, é só vocês acessarem o nosso site ou então pode clicar nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Se vocês fizeram essa peça, não esquece de tirar uma foto, compartilha com a gente pelas nossas redes sociais, marca a gente lá no Instagram, que a gente vai ficar super feliz de poder ver e também curtir o trabalho de vocês. Eu vou ficando então por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!